Então, pessoal, vamos lá, meu povo. Continuando a aula de princípios, na aula anterior a gente viu o quê? Os princípios constitucionais expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nosso LIMP, né? Então, naquela divisão que eu fiz da aula 1, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, a gente começa aqui hoje o grupo 2, vai finalizar ele e já parte para o grupo 3 e vai finalizar esse grupo 3 na próxima aula, tá? Então, ainda dentro do assunto princípios, nós vamos começar aí por aqueles que são chamados de princípios basilares ou fundamentais, aqueles que recebem esse nome por ser considerada a coluna vertebral ali, o pilar do direito administrativo, né? Então, segundo a doutrina majoritária, são pilares do regime jurídico administrativo. Aí coloquei entre parênteses aí um defensor dessa corrente, né, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, nós temos aí a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Então, a gente começa agora a tratar desses dois princípios. Então, coluna vertebral, pilares, bases fundamentais, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, vamos começar aqui sobre a supremacia do interesse público. Eu vou trazer ele aqui para o quadro para nos ajudar. Supremacia do interesse público. Vou colocar só assim para nos facilitar. Então, vamos ver o que diz esse princípio. É um princípio implícito. Então, a gente já viu que, com base lá na Constituição, ele não aparece lá. Lá aparece só o LIMP. Embora não se encontre enunciado no texto constitucional, ele é decorrência das instituições adotadas no Brasil. Toda atuação estatal deve ser pautada pelo interesse público, refletindo os comandos constitucionais e legais, manifestações da vontade geral da sociedade. Logo, a consequência prática é que a atuação do Estado subordina os interesses privados. Trata-se de uma relação vertical. Então, olha só, na supremacia do interesse público, na relação público-privado, há o quê? Há uma relação vertical. Ou seja, as partes não estão, pessoal, em igualdade de condição. Tá? Então, trazendo isso aqui para a nossa iniciativa privada. Então, o particular com o particular, a gente tem uma relação horizontal entre eles. Então, eles vão estar ali concorrendo em igualdade de condições. Quando a gente tem o público e o privado, não. Aí a gente já tem uma relação o quê? Vertical. Por quê? Porque o público está defendendo o interesse geral, o interesse da coletividade. Tá? Então, o interesse da coletividade, do grupo, deve ser o quê? Deve estar em vantagem em relação ao interesse ali do particular, daquele que está sozinho. Então, o interesse do grupo, o interesse de uma pessoa, qual vale mais? O interesse do grupo, da sociedade, deve valer mais. Então, isso aí é uma prerrogativa, uma supremacia para poder o quê? Defender o interesse de toda a coletividade. Não botar a coletividade e o particular ali em igualdade de condições. Tá? Então, o referido princípio não tem caráter absoluto. Então, ele também não é um cheque em branco para o administrador fazer o que ele quiser, né, pessoal? Então, ele não vai ter caráter absoluto, tendo incidência direta nos atos que a administração pública manifesta seu poder de império, poder extroverso. É o exercício de prerrogativas públicas. Então, é muito comum em prova a gente ver essas expressões, pessoal. Poder de império, né? E o poder extroverso. Se assim não fosse, pessoal, a administração pública teria dificuldade para agir, para impor, tá, a satisfação do interesse da coletividade, se ela tivesse em igualdade de condições com o particular. Por isso que ela tem esse poder, por isso que esse princípio dá esse poder a ela, tá? Porque ela não age em nome de um terceiro, ela age em nome da coletividade, age para o bem geral. Então, essa é a essência da supremacia. Agora, não é porque ela age para o bem geral que ela vai se constituir em um cheque em branco para que o administrador faça o que ele quiser. Então, vai haver limites. Tá? Vamos partindo agora para uma questãozinha da CESP, para a gente entender o que é essa relação. Então, o regime jurídico administrativo fundamenta-se, conforme entende a doutrina, nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade do interesse público. Então, ele acompanha ali aquela divisão dos grupos que eu fiz, né? De basilares e fundamentais
e expressos e demais princípios implícitos. Então, o gabarito da questão é correta. Questãozinha aí da SESP. Então, voltando aqui, a nossa supremacia do interesse público sobre o privado. Então, trata-se de uma relação vertical, quando entre dois privados a gente tem uma relação horizontal, os dois em pé de igualdade. Na relação público-privado, a administração vai ter prerrogativas que o particular não vai ter, porque ela trata em nome da sociedade, em nome da coletividade. É um poder chamado de império, né, porque ela pode impor isso ao particular para o bem de todos, também chamado aí de poder extroverso. Então são palavrinhas aí que você pode encontrar em prova, tá? Fiquem bastante atentos a isso aí. E o outro pilar do nosso direito, né? Então, fechando aqui o primeiro, supremacia do interesse público, vamos dividir aqui para facilitar. A gente vem para o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá? Vamos organizar ele aqui no quadro. Indisponibilidade do interesse público. Então, vamos ver o que nos ensina esse princípio, pessoal. Estabelece restrições e limitações à disponibilidade do interesse público. Tais restrições decorrem do fato de não ser a administração pública dona da coisa pública, se tratando de mera gestor de bens e interesses da sociedade, ou seja, do povo. Então, pessoal, esse princípio nos ensina que o administrador é um mero gestor, pessoal. Por quê? Porque a coisa pública, pessoal, ela é nossa, ela é do povo. Então, ele é eleito, ele é nomeado para gerir a coisa pública em prol da gente, em prol da sociedade. Então, ele é um mero gestor. Ele não vai poder dispor, não vai poder fazer o que ele quiser lá na administração pública, porque aquilo não é dele. Ele está ali apenas para gerir. Então, ele deve obedecer ali a todos os comandos legais e aplicar a disponibilidade. Tá? E o princípio da disponibilidade ele vem para isso, para trazer limites, tá? Para nos proteger, tá? De maneira que ele não age ali como se a coisa fosse dele e fazer o que ele quiser com o patrimônio público. Então a ideia aí seria essa. Então, seguindo, ó, os bens e interesses públicos são indisponíveis, sendo os verdadeiros titulares a coletividade, o povo, né? Assim, é vedado ao administrador atos que tenham como consequência a renúncia a direitos do poder público ou que tragam prejuízos para a sociedade. Este princípio está presente em toda atuação administrativa. Então, vamos colocar aqui mais um tópicozinho. Ó. Está presente em toda atuação administrativa. Então, a gente fecha aí com mais essa ideia, pessoal. Então, recapitulando, o administrador, ele é um gestor. Então, a coisa é pública, ele está gerindo um patrimônio público. Então, não é dele, então ele não pode dispor, ele não pode fazer o que ele quiser com aquilo, porque aquilo ali é nosso. Então, ele deve sempre atender o quê? Os interesses da sociedade. Não pode praticar atos, por exemplo, de renúncia ou atos que tragam prejuízo para a sociedade. Tá? Nossas ideias básicas já coloquei aqui no quadro. Né? Então, a gente tem aqui, ó, marcando aqui o nosso princípio, o administrador é um mero gestor da coisa pública, ele não é o dono dela, e está presente em toda atuação administrativa o princípio da indisponibilidade. Tá? Então, todo ato carrega consigo esse princípio. Assim, a gente fecha aí o nosso segundo grupo. Primeiro o grupo LIMP e o segundo grupo, os pilares ali, as bases fundamentais do direito administrativo. Vamos para mais uma questãozinha? Então, auditor fiscal, ESAF. O estudo do regime jurídico administrativo tem em Celso Antônio Bandeira de Mello o seu principal autor e formulador. Para o citado jurista, o regime jurídico administrativo é construído fundamentalmente sobre dois prismas básicos, dois princípios básicos, né, dos quais os demais decorrem. Para ele, estes princípios são indisponibilidade do interesse público pela administração
e supremacia do interesse público sobre o particular. Então veja que atende aí perfeitamente aí essa divisão que a gente fez, tá? Então, constitucionais expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e pilares, bases fundamentais do direito administrativo, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Aí a gente começa agora entrando no nosso terceiro grupo, já caminhando aí para a reta final dos princípios. Então a gente começa o terceiro grupo nessa aula e vai terminar ele na próxima aula. Então nesse grupo aí a gente tem os grupos dos princípios constitucionais implícitos, então está implicitamente ligado ali à ideia da administração pública. Então a gente tem razoabilidade e proporcionalidade, a gente tem autotutela, continuidade dos serviços públicos, segurança jurídica, controle ou tutela, e aí segue nos demais princípios que a gente vai ver da próxima aula, tá? Então esse aqui já está amarrado aqui o que a gente vai ver agora nessa aula, e aí nas próximas aulas a gente segue aí na letra F, G, H, os que ainda estão faltando, para a gente finalizar essa parte de princípio. Então o primeiro que a gente abre aí é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então já vamos trazer ele aqui para o quadro também. Razoabilidade e proporcionalidade. Então, o que temos aí, pessoal? Geralmente, pessoal, esses dois princípios são cobrados juntos em prova, tá? Então, não vem ali uma questãozinha e cobra só razoabilidade, não, ou só proporcionalidade. Até já aconteceu, mas normalmente os dois princípios estão juntos. Então, vamos falar um pouquinho deles aqui depois separado. Mas vamos ver aqui as ideias centrais. Tá? Então, esses princípios não se encontram expressos no texto constitucional, que a gente já viu que lá está só o limpo. Se tratando de princípios gerais de direito com aplicação em quase todos os ramos da ciência jurídica. Então, veja que não é um princípio típico apenas do direito administrativo, não. Ele vem e é aplicado em outras áreas. É comum não haver distinção entre estes princípios nas provas de concurso público, aí o que nos interessa, hein? Sendo tratados como sinônimos ou aplicados de forma conjunta. Então, como eu falei, geralmente aparece a citação a eles estão juntos ali. Razoabilidade e proporcionalidade. Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo lecionam o seguinte. Então, o que nos ensina aqui esses dois professores? Na seara do direito administrativo, pensamos ser mais usual a referência ao princípio da razoabilidade como um gênero, constituindo a noção de proporcionalidade uma de suas vertentes, comumente relacionada a situações que envolvam atos administrativos sancionatórios, né? Atos punitivos. Então, eles veem ali a razoabilidade como algo maior e onde um braço dela está o princípio da proporcionalidade. Tá? Para as provas, tenha em mente que na razoabilidade o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, estando intimamente ligado à ideia de adequação e necessidade. Então, veja bem que razoabilidade está ligada à ideia de adequação, ligada à ideia de necessidade. Tá? Então, o ato é adequado? Era necessário? Havia outra maneira de praticar aquele ato? Então, é isso que está se verificando aqui. Era adequado? Era correto? Era necessário? Tinha outra maneira menos prejudicial na prática desse ato? Já a proporcionalidade exige o equilíbrio entre meios, os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar. Relação entre meios e fins. Na proporcionalidade, então, a gente está ligado à ideia de meios e fins. O meio utilizado era o melhor, era o correto? Atingiu ao fim almejado aquilo que se buscava? Então, a medida foi proporcional? O meio era proporcional ao objetivo alcançado? Tá? Então, pessoal, normalmente em prova eles vão aparecer juntinhos esses dois princípios. Tá? Agora, se eles não aparecerem juntos, se excepcionalmente aparecerem separados, você busca o binômio. Achou o binômio adequação e necessidade? Vá direto em razoabilidade. Achou o binômio relação entre meios e fins? Vá direto para proporcionalidade. Tá? Então, essa é a dica que eu dou aí para que você não tenha dificuldade. Tá? E uma dicasinha de prova também envolvendo esses dois princípios. Né? Então, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são analisados pelo judiciário com fulcro na legalidade e legitimidade, não invadindo o mérito administrativo.
Então, o foco pelo judiciário, pessoal, é a legalidade e legitimidade. Se o ato é legal e se é legítimo. Não invadindo o mérito administrativo. Não se preocupe agora inicialmente essa ideia aí, esse conceito de mérito administrativo. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Então, guardem que o quê? O foco aqui da análise do judicial vai ser se o ato é legal e se o ato é legítimo. Mais para frente a gente vai trabalhar bastante essa questão do mérito administrativo, tá? O que é esse mérito administrativo. Então, mais uma questãozinha aí, agora da CESP. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão expressos no texto constitucional? Não, né, pessoal? Qual que está expresso lá no texto constitucional? No caput do 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É uma questãozinha bem tranquila, né, pessoal? Bem fácil. Partindo para o próximo princípio, vamos fechar aqui, ó, e vamos preenchendo aqui, ó. Autotutela. Então, o princípio da autotutela é um poder-dever da administração pública. Possibilita a administração pública controlar seus próprios atos, apreciando quanto ao mérito e quanto à legalidade. Logo, é a possibilidade da administração controlar de ofício ou mediante provocação seus próprios atos. Então, na autotutela, a administração ela vai o quê, pessoal? Se autofiscalizar, fiscalizar a si mesmo. Então, veja bem, que ela fiscaliza a si mesmo. Então, ela vai se autofiscalizar. E essa autofiscalização vai alcançar o quê? Então, veja o que está ali, ó, tanto o mérito quanto a legalidade. Essa autofiscalização, ela pode ser de ofício, então a administração pode agir por conta própria, ou provocada. Alguém entra em contato, alguém provoca, entra com processo, entra com pedido para a administração. Provoca ela para que ela reveja o ato. Então, autotutela é fiscalizar a si próprio. Então, a administração vem e se fiscaliza a si mesmo. Verifica se seu ato, verifica o mérito administrativo de seu ato e a legalidade desse ato praticado. Isso pode acontecer de ofício, ela agindo por conta própria, ou por provocação. Vem o particular e provoca a administração para que ela se manifeste. Tá? Autotutela, fiscalizar a si mesmo. Tá? Duas súmulas sempre aparecem em prova quando a gente fala do princípio da autotutela, tá, pessoal? Então é muito importante conhecer as súmulas do STF. A primeira delas é a 346 e depois a gente vai ver a próxima, tá? São súmulas que corriqueiramente estão aparecendo em prova. Então a 346, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Então ela vai lá e se fiscaliza de ofício ou por provocação, verifica que o ato é nulo e aí ela mesma declara, não precisa entrar com uma ação judicial nem nada disso. E a segunda súmula, que aí despenca em prova, essa aí despenca, você que já acompanha lá nas aulas de legislação previdenciária, lembre-se lá do IPC, essa súmula é IPC Master, tá? Importante pra caramba para fins de prova quando a gente fala de autotutela, tá? Por quê? Porque ela está sempre aparecendo. Então já coloquem lá, ó, no seu material, súmula 473 do STF, IPC, importante pra caramba. Então o que diz essa súmula? A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial, tá? Então observem aqui, essa segunda parte a gente vai pegar ela mais para frente, que fala de revogação, de conveniência e de oportunidade. Eu quero que vocês foquem aqui inicialmente nessa primeira parte, ó. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornem ilegais. Então, ela verifica que o ato é ilegal, então ela vai lá e anula ele, tá? Porque deles não se originam direito. O que é ilegal, pessoal, não vai gerar direito.
Então a ideia aí é essa, se o ato é ilegal, ele não gera direito. A segunda parte a gente vai ver mais para frente quando for falar de mérito administrativo. Aí a gente vai falar de revogação, de conveniência e oportunidade. Não se preocupe com isso por enquanto, tá? Então aqui é o nosso princípio da autotutela, fecha com a súmula 473, que é uma súmula aí muito importante para a gente. Questãozinha da ESAF 2012, então, o princípio que instrumentaliza a administração pública para a revisão de seus próprios atos, consubstanciando o meio adicional de controle da sua atuação, está controlando a si mesmo, e no que toca ao controle de legalidade, representando potencial redução do congestionamento do Poder Judiciário, denomina-se. Imagina, se ela não pudesse se autofiscalizar e anular os atos ilegais, as demandas judiciais iam aumentar, né? Então ia ter que entrar na justiça para anular, então ela começa ali, graças a esse princípio, a gente tem uma redução ali de demandas judiciais nesse sentido. Então a gente tem aí razoabilidade, proporcionalidade, autotutela, eficiência e eficácia. É claro que a gente está falando de autotutela. Lembrando que autotutela, fiscalizar a si mesmo, pessoal. Tá? Então ela está se autofiscalizando. Com isso a gente fecha aí esse bloco de aulas de princípios. Tá? Lembrando que a gente está dentro dos princípios implícitos. Tá? E agora a gente vai para o último grupo aí, terminar aí esse terceiro grupo, que trata exatamente desses princípios implícitos. E aí finalizamos esse primeiro bloco de aulas que trata de princípios administrativos. Tá ok? Então, vai no banheiro agora, vai no banheiro, dá uma relaxada, bebe um pouquinho de água, toma um cafezinho e volta para a gente finalizar esse bloco, tá? Valeu!